Oi, eu sou Celina, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFMG. Eu vou apresentar o trabalho que eu estou desenvolvendo, que é chamado Modelo Hidrogeológico Conceitual de Fluxo na porção oeste do quadrilátero ferrífero. O meu orientador é o Rodrigo e meus co-orientadores são a Marília Carvalho de Mello e o Nilson Giger. Bom, a área de estudo está localizada no quadrilátero ferrífero, mais especificamente no sinclinal Moeda. Nessa área tem intensa exploração de minério de ferro, que necessita do rebaixamento do nível do aquífero. O principal aquífero nessa região é o aquífero Cauê. Os dados gerados serão fornecidos ao IGAM para subsidiar novas outorgas. O principal objetivo do trabalho é gerar um modelo conceitual hidrogeológico de fluxo do flanco leste do sinclinal Moeda, que contemple os dados de monitoramento dos últimos 20 anos, quando houve intensificação da mineração na região. Para isso serão feitas todas essas etapas listadas. Bom, a área de estudo está destacada em amarelo na figura. Ela contempla o flanco leste do sinclinal Moeda. Bom, alguns aspectos fisiográficos da área. Quanto à hidrografia, ela está localizada no Alto Rio das Velhas. Esse rio é de grande importância para a região, já que ele abastece 50% dos 5 milhões de habitantes da região metropolitana. A área tem um clima subtropical úmido, tem duas estações bem definidas, um verão úmido e quente e um inverno seco e frio. As litologias de interesse da área pertencem ao supergrupo Minas, que está sobreposto ao supergrupo Rio das Velhas. As litologias de interesse são do centro para o exterior do sinclinal, em cinza, o grupo Piracicaba, constituído de quartzito e filito, a formação Gandarela, composta principalmente por dolomito, a formação Cauê, onde ocorrem depósitos de ferro e ouro em Itabirito. Nela estão localizadas as minerações, destacadas na figura. Seguindo a sua sequência, ocorre a formação Batatal, composta por filitos sericíticos, a formação Moeda, composta por quartzito, filito e conglomerado, e na porção externa do sinclinal Moeda, ocorre o grupo Nova Lima, composto por xisto, metasedimentar, metavulcânico e filito. No sul da área, na porção externa do sinclinal, ocorre também o complexo Bação, que é um complexo metamórfico arqueano. Bom, completando a caracterização da área, chegamos ao foco do trabalho, a hidrogeologia. Os principais trabalhos sobre a hidrogeologia da região são o de Beato, de 2005, e da Mourão, de 2007. Além disso, todos esses trabalhos também englobam alguns aspectos da área. Aqui estão descritas as unidades separadas por Bertacchini, Beato e Mourão. Em todos esses trabalhos, a formação ferrífera, que é a formação Cauê, tem destaque como uma das principais unidades aquíferas. Quanto aos parâmetros hidrodinâmicos, Mourão obteve o maior valor de condutividade hidráulica para o aquífero Cauê e o menor valor de condutividade hidráulica para a unidade Batatal. Também foram obtidos os valores de transmissividade e armazenamento por Schlumberger em 2017. A estimativa da taxa de recarga para o aquífero Cauê foi de mais de 38% por Mourão e de entre 35% e 40% por Bertacchini. A metodologia consistiu em diversas etapas, sendo que inicialmente foi feita a coleta de dados a partir dos bancos de dados do IGAM, Hidroweb, INMET e CODEMIC. Nesse trabalho, essas condições foram definidas com base nas litologias e estruturas identificadas, e elas foram divididas entre tipo 1, tipo 2 e tipo 3. As unidades aquíferas foram definidas com base na litologia, sendo que as unidades aquíferas são as que têm características que indicam boa produtividade e as unidades não aquíferas são as que têm características que dificultam a produtividade. Para a definição das unidades aquíferas, também foram confeccionados perfis que definem as espessuras de cada uma das unidades. Posteriormente, foi feito o balanço hídrico. Foram escolhidas as estações pluviométricas mais representativas para ser realizada a análise pluviométrica pelo método de Thyssen. Depois foi feita a separação de hidrogramas pelo método de Burns. Essa separação possibilitou a estimativa da taxa de recarga em cada uma das unidades. A estimativa da reserva renovável foi feita com base na fórmula ao lado. Os parâmetros hidrodinâmicos foram obtidos com base na fase de recuperação de 27 testes de bombeamento. Foram interpretados esses testes para obter a condutividade hidráulica, o armazenamento e a transmissividade. A análise de fluxo foi feita com base
no mapa potenciométrico do ano de 2019, que foi confeccionado, e a análise do rebaixamento do nível d'água dos últimos 20 anos, em que foi feita uma comparação entre os instrumentos em diferentes regiões da área. Alguns resultados preliminares que já foram obtidos foram as condições de contorno. O limite em azul da área mostra condições de contorno do tipo 2, que são limites com rochas impermeáveis. Os limites em vermelho no norte da área são do tipo 3, que tem o fluxo dependente da carga. Esse limite divide a formação Gandarella no eixo do sinclinal Moeda. As unidades aquíferas produtivas definidas foram a formação Cauê, a formação Gandarella e a formação Moeda. Também foram feitos 12 perfis distribuídos pela área. O aquífero Cauê teve a espessura de 1.400 metros a norte e 200 metros no sul da área. As espessuras obtidas foram condizentes com diversas bibliografias. Os resultados do balanço hídrico ainda estão em desenvolvimento. O cálculo da recarga foi feito com estações pluviométricas que englobam bacias de apenas uma litologia, como está demonstrado na figura. Os valores obtidos foram um pouco distantes da bibliografia para o cálculo de recarga, mas eles ainda são condizentes com os valores esperados. Por exemplo, o aquífero Cauê teve a maior taxa de recarga entre eles, com 23% da pluviosidade. Esse gráfico representa os resultados do cálculo da reserva renovável para a área como um todo, em azul escuro, e apenas para o aquífero Cauê, em azul claro. A partir do ano hidrológico de 2004 e 2005, é possível ver que o volume outorgado já ultrapassa o volume calculado para a reserva renovável do aquífero Cauê. Já no ano hidrológico de 2013 e 2014, o volume outorgado é bastante próximo da reserva renovável total para a área, já que foi um ano de estiagem, e isso pode indicar uma possível superexplotação. Os próximos passos serão o cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos e a análise de fluxo. Muito obrigada!